Olá para você que acompanha o My News. Nós começamos agora mais um Além das Manchetes, direto do REAG Belas Artes. Hoje nós temos como convidado o Paulo Gala, que é professor da FGV, conselheiro da Fiesp e economista-chefe do Banco Master. Nós voltamos já já. Fique aí, 1 minuto. Começamos o Além das Manchetes pelo My News, com parceria aí da REAG Investimentos. Está aqui comigo a Mara Luque, também Marcelo Fonseca, economista-chefe. Agora ela lembrou da gente, né, Marcelo? No programa, um dos programas que eu fui direto no papo com o entrevistado. E agora sim, vamos cumprimentar também o Paulo Gala, professor da FGV. Vamos falar aqui, conselheiro da Fiesp, economista-chefe do Banco Master. Tudo bom? Prazer conversar com vocês. E vamos falar desses desafios todos da economia brasileira, né? Porque o Brasil tem a economia esbarrada numa série de desafios. Nós temos falado muito do ajuste fiscal, das dificuldades, independentemente de resultados, tem uma condição estrutural que não gera confiança, que vai além de não se conseguir cumprir as metas fiscais. Nós temos discussões sobre a questão dos juros, não é? Já houve uma redução do ritmo de corte da taxa básica de juros. Nós temos a questão do crescimento, desafio de um modelo de crescimento sustentável de longo prazo, que não seja esse 2%, e comemoramos 2 e pouquinho e tal. Eu queria começar falando exatamente dessa questão fiscal, que nós tivemos a divulgação dos números desta semana, não é? Vieram até abaixo das projeções, mas tem esse questionamento geral quanto ao potencial de se ter um ajuste efetivo das contas, né, Paulo? Tem. Eu acho que você colocou um termo aí que é importante, que é estrutural. O Brasil tem um desafio estrutural mesmo na questão fiscal, mas que é consequência de uma pobreza estrutural da economia brasileira. Acho que é importante identificar onde está a fonte disso, né? Porque a pressão fiscal ela é uma consequência imediata ali do que está acontecendo, mas ela não é a verdadeira causa do problema. A verdadeira causa do problema é a pobreza relativa do país. Quando a gente olha os dados fiscais, né, o que sobrecarrega de verdade o Estado brasileiro são as contas de transferência de renda. Então a gente tem transferência de previdência, dá quase mais de 800 bilhões de reais. O auxílio emergencial, né, que agora voltou a ser chamado Bolsa Família, mais de 160 bilhões de reais. O benefício de prestação continuada, quase 100 bilhões de reais para 5 milhões de pessoas. O NOAS também tem crescido muito, né? Gastos com educação e saúde, mais de 300 bilhões de reais. E quando a gente olha, 80% dos atendimentos médicos do país são feitos pelo SUS. 80% das matrículas do ensino público, do ensino brasileiro, são feitos pelo ensino público. Ou seja, se não tivesse educação pública e saúde pública, basicamente ninguém teria educação e saúde no país. Então, tudo isso daí coloca uma carga pesadíssima no Estado brasileiro, de mais de quase 2 trilhões de reais de gasto, e tem uma pressão fiscal permanente. Mas essa pressão fiscal decorre da pobreza do país. A gente é um país relativamente, não só pobre, na verdade a gente é muito desigual, né? Essa carga fiscal somada, ela é maior do que o pagamento de juros? Ah, sim. Se a gente somar tudo isso daí, o pagamento de juros é uma conta gigantesca também, dá mais de 700 bilhões de reais. Né? Quem é maior, a Previdência ou o pagamento de juros? A Previdência. A Previdência supera. A primeira conta de gasto, que a gente chama de gasto público, é a Previdência, que na verdade é uma transferência de renda, porque o gasto também é uma palavra que engana, que parece que você está gastando, na verdade você está transferindo. Né? Existem milhões de pessoas que recebem isso, o governo ele tira daqui e põe acolá, né? No fundo é que ele faz isso. Não é que ele está jogando dinheiro fora, né? Não. Inclusive a política de reajuste real do salário mínimo, que está sendo muito criticada, principalmente pelo impacto que tem sobre a Previdência, inclusive se fala da possibilidade de desvincular, mas tem essa relação estabelecida até na Constituição, mas na verdade é uma tentativa de melhorar o poder de compra da população. Quando você vê o valor do salário mínimo, ele é baixo diante das necessidades para você ter uma qualidade de vida. Exato, mas é um paliativo, porque, de novo, o problema de fundo que a gente tem é conseguir desenvolver a economia brasileira, para que as pessoas não dependam do Estado para sobreviver ou para ter uma qualidade de vida melhor. Porque hoje, se a gente olhar, por exemplo, os dados de emprego, os mais recentes, a gente tem mais ou menos 100 milhões de pessoas trabalhando no Brasil, com rendimento médio de R$ 3.100, R$ 3.200 reais. Dos que trabalham, não estou falando dos que não trabalham, que recebem Bolsa Família. Com essa conta de R$ 3.100, R$ 3.200, a pessoa não consegue pagar a alimentação, moradia, educação, saúde, então ela precisa do Estado. Então, no final do dia, o Estado brasileiro, ele meio que tapa um buraco
que deveria ser preenchido, por quê? Pela capacidade da pessoa de ganhar renda e da economia de gerar empregos de qualidade e de boa remuneração. Então a gente tá preso numa certa armadilha, né, em que a dívida social brasileira sobrecarrega o Estado brasileiro, sobrecarrega a questão fiscal, e isso gera uma pressão inflacionária latente, né, que se bobear, o gasto público dispara e isso causa inflação, né? E aí obriga o Banco Central a fazer uma política monetária mais rígida, o que acaba segurando o investimento, que por sua vez não aumenta, que por sua vez não melhora a estrutura produtiva. Então, o Brasil está bem preso nesse ciclo, que é muito negativo, porque falava, por exemplo, do custo dos juros. Quando você não cumpre as metas fiscais e gera uma insegurança maior, o mercado vai lá e puxa a curva de juros, exato. Né, além da taxa básica, então aumenta o custo de rolagem da dívida, de captação de recursos, e o governo vai aumentando a dívida pública também, junto com essa piora geral de cenário. E como é que se pode, na sua visão, Paulo, tentar sair dessa armadilha, desvincular as receitas obrigatórias, se conseguisse fazer isso, embora não haja espaço político? Eu duvido, por exemplo, que tenha espaço político até para desvincular o mínimo. Mas se conseguisse fazer isso, seria alternativa, porque tem essa questão da pobreza que você colocou. Eu acho que o desafio maior é conseguir crescer, gerar empregos de qualidade para que não exista essa dependência do Estado, né? Agora a questão é como a gente desata esse nó, né? Existe uma solução fácil de gastar mais, que é uma solução errada, porque se você se gastar mais, vai pressionar a inflação, vai pressionar o orçamento, vai pressionar a curva de juros, vai pressionar o câmbio, eventualmente a gente vai gerar só mais inflação. O Brasil já viu isso no passado e não deu certo. Exato, então tem um equilíbrio aí que é delicado, assim. Com isso eu não quero dizer que a situação está fora de controle, que a gente está num abismo fiscal, não acho que esse é o caso, né? Eu acho que tem uma questão que inspira cuidados, a questão fiscal inspira cuidados, mas a situação fiscal é bastante razoável até, se a gente olhar os últimos números do que se esperava de resultado e do que tem. Eu acho que, inclusive, a equipe que está aí do Ministério da Fazenda é muito preocupada com isso, né? O ministro Haddad, o Dario, todo mundo que está lá. Aliás, é a equipe que veio da prefeitura, quando eles tiveram uma boa gestão do orçamento no município de São Paulo, né? Então há essa preocupação, mas é uma pressão tão gigantesca que qualquer bobeadinha que você der ali já foi embora. A questão de desvincular, eu acho que é um debate relevante, né? Eu acho que o orçamento ele é totalmente engessado, né? Mas ele é engessado por gastos que são necessários, por demandas sociais que são gigantescas, né? Então, por exemplo, essa coisa de fazer aposentadoria com ganho real do salário mínimo, acho que é um negócio complicado. Como é que você vai ficar dando ganho real para aposentado, ganho real acima da inflação, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você soma tudo e coloca nas costas do governo, os recursos não são suficientes. Então a sociedade brasileira vai ter que fazer esse debate, né? O ganho real pressupõe um aumento de produtividade. Exato. Você fala, pô, mas atribui a quem está gerando a produtividade e a discussão é se é justo, capaz do Tesouro arcar essa transferência para quem não está mais na força de trabalho. Exato. Eu acho que assim, se você quiser aumentar o salário mínimo, se a produtividade da economia está aumentando, se o crescimento está aumentando, eu acho que é até razoável. Agora, você dá um ganho real para o aposentado, assim, o aposentado já trabalhou a vida inteira, mas ele não está gerando mais riqueza para a economia para ter um ganho real acima da inflação. Só para dar um exemplo aqui, a gente poderia debater outro. A questão do valor do salário mínimo. Eu acho que quando você olha, você fala, você imagina um aposentado viver com aquele valor do mínimo, não é? Inclusive, é muito difícil. É muito difícil. É inviável, quase. Precisa de mais remédio. Aí recai no SUS. Aí exato. Volta para a questão do setor público. Então, é uma armadilha que o Brasil caiu exatamente por não ter conseguido estabelecer as condições de desenvolvimento, de melhoria da renda salarial, não é? Então, mais pessoas vão dependendo, né? Inclusive, tem, em alguns casos, a opção... Um país que envelhece, inclusive. Um país que envelhece, inclusive. E aí eu queria colocar a questão do setor industrial, que você também tem um foco nisso. O setor industrial, ele encolheu muito em participação no PIB e potencial de geração de emprego. É um dos setores que gerava emprego de melhor qualidade. Quando a gente fala em recuperação da renda, passaria pela indústria. Por aí você vê algum horizonte? Eu acho que esse é um caminho, talvez o único caminho possível. Não é só o setor industrial, é o que eu chamo dos setores de empregos mais sofisticados ou mais complexos. Passa pelo setor industrial, pelo setor de serviços também,
mas é o serviço que a gente chama de B2B, business to business. Não é o serviço tradicional de restaurante, de garçom, de lojista, de manicure, pedicure. Nada contra essas pessoas, obviamente. Profissionais. Mas são serviços profissionais que, de fato, têm capacidade de gerar bons salários, né? Porque o Brasil, eu acho que até o Brasil não tem um problema de desemprego muito elevado hoje, né? O dado mais recente mostra que o nosso desemprego está em 7,5%. O desemprego da África do Sul, para vocês terem uma ideia, é de 30%. A África do Sul tem um problema de desemprego dramático, né? Então, o problema brasileiro não é tanto de desemprego, é muito mais um problema de empregos de qualidade, de empregos que paguem salários elevados, né? Porque com R$3.100, R$3.200, é muito difícil ter uma vida digna, pagar educação, saúde, tudo isso que a gente dizia. Então, a pergunta é, mas o que a gente tem que fazer para melhorar a qualidade dos empregos? E a resposta é melhorar a qualidade das empresas, porque só boas empresas que podem pagar bons salários e empregar de maneira efetiva, né? Que possa, assim, uma empresa só pode pagar um salário muito elevado se ela tiver uma lucratividade muito elevada, se ela tiver vendas muito elevadas. Então, Produtividade. A gente sempre exato. nessa questão Produtividade. da Mas Você assim, volta para a agenda crucial de aumento de produtividade, que ela parece esquecida. Já há algum tempo. sem aumento de produtividade, nada é possível em economia, né? A produtividade é o caminho, motor do desenvolvimento. é o caminho da felicidade, exatamente. Agora, isto posto, assim, é importante entender também quais são os caminhos de aumento de produtividade. Porque não é que o trabalhador brasileiro e a força de trabalho não seja produtiva, muito pelo contrário, né? Imagina que a pessoa está assistindo a gente e fala, pô, eu acordo 5 da manhã, pego o busão, demoro 2 horas para chegar lá, trabalho feito um louco, tenho uma carga de 8, 10 horas de trabalho, volto para casa, aí eu ligo a televisão e falo que eu tenho baixa produtividade. Então, não é que o brasileiro tenha baixa produtividade, pelo contrário, né? Se a gente compara o tamanho a jornada semanal dos países mais pobres com os mais ricos, a gente percebe que os mais ricos trabalham muito menos, né? Outra forma de dizer isso é que ela é produtiva com os recursos que lhes são disponíveis. Exatamente. Entre eles, o capital humano, o ambiente de negócios, a infraestrutura e tudo que gira em torno daquilo que pode aumentar a sua capacidade de transformar insumos em resultados. Máquinas. Então, quando a gente olha... Educação, mas eu queria chamar a atenção para a qualidade das empresas que a gente tem. Porque isso conecta com a discussão da industrialização, com a discussão de commodities, de agro, com o perfil de economia que a gente tem. Então, a gente já teve uma economia em que 25% do PIB, quase 30% era indústria de transformação. Hoje é 10, 11, é muito pouco. Só que era uma coisa meio artificial, porque tinha muita tarifa, tinha muita proteção. Né? Os economistas chamam até isso de doença soviética, né? Quando você tem uma indústria grande demais, só que às custas de muita proteção. No setor industrial, o trabalhador ele é produtivo, porque ele tem mais máquinas, né? Mas não adianta fazer isso com tarifas. Você tem que conseguir ter um setor industrial pujante, competitivo no mercado mundial, que não dependa de tarifas, né? E que, portanto, gere a produtividade. Agora, como é que a gente faz isso no Brasil? Esse é o grande desafio. Então, no Brasil, as pessoas ganham R$3.000 por mês em média. A gente gostaria que elas ganhassem 15 mil, 20 mil em média por mês, que é o que elas ganham nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Suécia. Como é que a gente faz isso? Aí que está o salto empresarial que a gente precisa colocar, que precisa ser feito na economia brasileira, que é difícil, né? Não é que a gente se meteu numa armadilha, a gente está nessa armadilha desde que o Brasil é Brasil. O Brasil nunca virou, de fato, um país muito rico, né? Então, a nossa agenda é essa de aumentar o investimento empresarial, aumentar a sofisticação produtiva. Já o desemprego vai cair para 6, vai cair para 5. Mas isso não vai resolver a nossa vida. A gente vai ter 105 milhões de pessoas ganhando R$3.000. O que a gente precisa é de 105 milhões de pessoas ganhando R$15.000. A gente precisa triplicar o rendimento dessas pessoas. Para triplicar, a gente precisa triplicar a qualidade das empresas, a qualidade dos produtos brasileiros. A gente precisa conquistar os mercados mundiais, né? A gente tem alguns exemplos de que o Brasil é capaz. Por exemplo, o Embraer, por exemplo, o VEG, por exemplo, o Marco Polo. O setor agrícola hoje, com o desenvolvimento em capacidade de pesquisa e inovação que foi feito nas últimas décadas. Embrapa. Eu acho que assim... Mas aí, desculpa de eu interromper, quando você tem muito investimento em produtividade e o agro conseguiu fazer isso, você acaba substituindo mão de obra por máquinas. Quando você pega o Centro-Oeste e você tem aquela mecanização toda das várias etapas de produção, de plantio, diminuiu muito a utilização de mão de obra. Né? Você
você olha as máquinas imensas que são utilizadas, elas substituem muito mão de obra. Então a indústria também, se ela busca eficiência, ela vai utilizar máquinas que geram uma área de produção que não precisa de mão de obra. Então, essa não é nem uma pergunta, é uma consideração que você fez que é maravilhosa, né? Primeiro dizer que os países mais mecanizados do mundo são os que têm o menor desemprego, que são Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Tá? Eles têm desemprego de 2%, 3%, né? Porque eles conseguiram criar uma economia muito pujante, diversificada, que vende para o mundo inteiro, e o que eles economizam de trabalho, porque eles põem máquina num setor, eles reempregam em outro setor, porque a economia está sempre em expansão, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a agricultura mecanizada ela é muito poupadora de mão de obra, tanto é verdade que todos os países ricos empregam não mais do que 2% da população no setor agrícola. A quantidade de empregos gerados no setor agrícola é irrisório. Se você pegar em país rico, Estados Unidos, 2% dos empregos estão no setor agrícola. Espanha, Alemanha, França. Então, o Brasil ele tem um problema. O Brasil ainda emprega 12%, mas conforme essa mecanização continue, o desemprego vai desaparecer eventualmente no campo. Então não dá para a gente imaginar que o setor agro vai empregar. Ele não é empregador. Ele só é empregador em país pobre. País pobre tem 30%, 40% da população trabalhando ainda no agro, né? Por causa da Índia, ou por causa da China, né? Então esse é um drama. Um outro drama do setor agro é que os salários não sobem. Tem um limite. Se você olhar, por exemplo, hoje a média salarial brasileira é 3 mil, o agro é R$1.500. Ele paga metade do salário, que já é baixo. Nossa, não sabia. É a percepção que eu tinha. Não, o salário médio, isso é dado do pessoal da Exalc. Se você pegar a atividade agropecuária estrito senso, dá R$1.500, R$1.600. Se você pegar o agronegócio, vai para R$2.100, R$2.200. Porque o que é o agronegócio? Isso é importante dizer também. Falar assim, o agro é 25% do PIB? Não. O agro é 6, 7% do PIB, e a indústria e os serviços que giram em torno do agro, a cadeia toda, chega em 25%, que é o restaurante lá de Cuiabá, é o fertilizantes, tudo que está nesse entorno. Mas ainda assim, todo esse complexo econômico produz um salário médio de R$2.100. O agro é concentrador de renda? Tem uma concentração de renda? Ele tem também um aspecto de concentração, porque tem, obviamente, que quem é dono da fazenda, quem é da fazenda ganha muito mais. Então, países que são, em geral, só agrícolas têm uma desigualdade maior, né? Então, ele tem esses problemas. Mas, por outro lado, ele produz um excedente no balanço de pagamentos que permite a gente ter acesso exatamente, a receita. E financiar o nosso déficit de balanço. Hoje a gente tem 100 bilhões de dólares de superávit da balança comercial, que se deve basicamente a agro e petróleo. Importar tecnologias. Não fosse o agro, a gente estaria literalmente lascado, porque ia faltar dólar no Brasil. Então o agro realmente é um pilar, né? Ao dizer tudo isso, eu não quero falar mal do agro, não é isso. O que eu quero dizer é que a gente precisa construir uma estrutura mais sofisticada. A gente precisa construir uma estrutura. Espelhar no agro, né? A gente precisa usar o agro. Um modelo do que deu certo. Não, mas não só isso. Acho que a gente precisa sofisticar o entorno do agro. A agroindústria, a gente já conseguiu avançar muito na indústria de alimentos, o que é bom. Mas a indústria de alimentos também por si só, quando você olha os salários, ela também não é uma Brastemp. Então a gente precisa avançar na parte de máquinas, na parte de químicos, na parte de fertilizantes. Todo o processamento, né? Todo o processamento, né, que tanto depois, né, do que foi produzido, quanto a parte de insumos também. Então pensa numa John Deere da vida, pensa no que os canadenses, pensa em Chicago, o negócio de dar o exemplo de Chicago. Olha que Chicago é filha do agro do meio oeste, mas virou uma potência de máquinas agrícolas, de implementos agrícolas. Então, isso é algo que o Brasil, né, para sair do R$3.000 de salário para pular para 15, ele precisa disso. Né? Não adianta a gente ficar só no achando que só o agro vai resolver, até porque a gente já tem 50% do mercado mundial de soja. Daqui a pouco a gente tem 100% do mercado mundial de soja, vai ter que vender a soja para Marte. Né? Chegou a hora que não tem mais onde você colocar soja. Então, a gente precisa subir essa escada. Enxerga essa perspectiva? Eu acho que melhorou, eu acho que o governo atual tem clareza disso, essa coisa das missões industriais, da ideia de fortalecer a industrialização nesses vetores. Eu acho que tem uma novidade que ajuda muito o Brasil, que é a transição verde, a economia verde, porque vamos voltar na questão da indústria, né? Então, o Brasil tinha 25%, 30% do PIB industrial, abriu completamente a economia, caiu para 10%, para 11%. Que mostra que a nossa economia era muito fechada, muito protegida, é verdade. Eu acho que a gente exagerou, eu acho que a gente fez meio que um salto duplo carpado, que a gente quis sair de
pegar a tarifa que era 50 e quase zerar. Isso daí meio que aniquilou com a nossa indústria. Nos anos 90 foi praticamente aniquilada. Os indianos e os chineses não fizeram isso. Eles estão até agora abrindo a economia ainda. Eles levaram 3 décadas, porque tem um timing disso daí. Vocês lembrarem das carroças do Collor? Todo mundo está de acordo que aqueles carros eram realmente ineficientes. A gente precisava melhorar. Mas a gente foi muito poliana, eu acho. A gente falou, não, vamos abrir tudo, zero a tarifa, aí deixamos o câmbio muito apreciado também. Acabou que a gente... E a gente também não chegou nesse estágio da indústria automobilística para ter competitividade global Então, e ser uma plataforma de exato, exportação, que é o que se pensou. que é o que a Índia e a China conseguiram fazer. Porque o Brasil, ele meio que estancou ali, a nossa indústria era fechada e protegida. Aí a gente zerou tarifa e a gente simplesmente matou. É como, eu costumo brincar que é como você tem um boxeador peso-pena que vai lutar contra o Mike Tyson. Aí o peso-pena vai lá e toma uma surra do Mike Tyson. Fala, porra, é evidente que ele tomou uma surra do Mike Tyson, ele era peso-pena. Então, a indústria brasileira era peso-pena nos anos 90. Minha visão é que a gente tinha que ter nutrido mais ela e não simplesmente ter feito a abertura como foi feita. Tá feita já, agora, e nem já é morta, a gente precisa recuperar Agora, você vê nas mas... políticas que o governo tem lançado, né, o vice-presidente Alckmin, que é ministro também, ele tem anunciado uma série de programas, inclusive relacionado a máquinas, ao potencial de investimento no setor industrial, via BNDES também. Você acha que esse é um caminho? Porque sempre teve essa questão da indústria buscar proteção. Quando você tem uma crise no setor automobilístico, então vem alguma medida lá, reduz o IPI para vender o carro, para desovar estoque, alguma coisa assim. Então são medidas mais emergenciais. Você vê algum plano agora que possa trazer resultados melhores? Sim, eu acho que o governo tem clareza disso e eu acho que a palavra-chave aqui é condicionalidade, né? Porque a indústria, é óbvio que ela quer proteção, todo mundo quer proteção. A questão é que o governo ele só pode dar uma proteção com uma condicionalidade, ou seja, o fulano precisa fazer uma inovação tecnológica, precisa conquistar o mercado mundial, precisa fazer uma inovação verde, né? A proteção é um custo para a sociedade, porque assim, no final do dia, qual é o drama brasileiro? A gente tem que derrubar o Mike Tyson. E a gente é peso-pena. Se a gente não fizer nada, a gente vai ficar apanhando do Mike Tyson a vida inteira. Esse é o curso natural das coisas. Então a gente vai ter que se mobilizar para fortalecer as empresas brasileiras para que elas consigam conquistar o mercado mundial. Isso vai custar subsídio, vai custar banco público, vai custar tarifa. Eu não acredito que simplesmente zerar o restinho de tarifa que a gente tem vai fazer qualquer efeito na capacidade das empresas brasileiras de competirem com o resto do mundo. Elas já perderam essa luta. As que ganharam, já ganharam. A WEG, a Embraer, isso já é caso resolvido, né? Não estamos falando dessas empresas. Estamos falando das pequenas e médias que vão ter que entrar nessa briga, né? E eu acho que o governo tem consciência disso. Eu acho que, inclusive, é simbólico, né, de ter o vice-presidente sendo o ministro da indústria. E recentemente eles fizeram aquela... Eu fui lá na posse do Capelli, na BDI. Sim, que assumiu a BDI, né? Que assumiu a BDI. Que era do Ministério da Justiça, né? O Capelli era do Ministério da Justiça. A BDI, eu nunca tinha ouvido falar. É legal. Ela existe há muitos anos. Acho que é uma década já. E a posse dele tava o Mercadante, tava o Alckmin, enfim, já tava a Simone Tebet, e ele fez um discurso onde ele focou fortemente nas alavancas de recuperação da indústria e me chamou muita atenção, porque até pouco tempo ele estava na segurança pública, mas ele estudou aquilo ali, porque ele veio com um discurso, e é o seguinte, com essa, não é voltar para a indústria naval, entendeu? Não é aquele discurso antigo, não, ele veio com um discurso assim muito, achei atualizado, entendeu? Até em termos de concorrência e tal, eu achei isso bem interessante. Então, Paulo, você colocou a questão da condicionalidade como um princípio fundamental para você conceder alguma forma de proteção ou benefício, seja pelo argumento de indústria infante, indústria que está nascendo e que precisa de um tempo de nutrição, seja porque você tem algum objetivo público que é uma transição energética, alguma coisa que justifique isso do ponto de vista social, né? Você tem um retorno social maior do que o custo, vamos chamar assim, o custo de você manter esse incentivo, esse benefício por um tempo limitado. Agora, tem uma série de questões que, além desse princípio básico, que dificultam o estabelecimento de uma política industrial eficiente, né? Ou seja, a primeira delas é o seguinte: os recursos são escassos. A gente optou por um Estado que
dada a dívida social que você comentou, é um estado de transferência. A gente já fez a conta aqui de quanto custa tudo isso. E a gente não vai conseguir, por exemplo, fazendo exemplo do exagero aqui, encontrar recursos públicos para competir com o Mike Tyson, que é os Estados Unidos, na tarefa que os Estados Unidos se colocou de desenvolver uma indústria de microchip. Eles estão jogando uma fortuna de dinheiro, eles não vão conseguir competir com isso. Então, os recursos são limitados. Então, o que eu vejo hoje da iniciativa do governo federal, embora ele entenda, tenha essa consciência a respeito da necessidade de você diversificar a economia e atentar para esses outros objetivos, talvez alguns problemas. O primeiro deles é a falta de foco. Você tem uma literatura hoje toda que fala de política industrial, tem até um Handbook of Development Economics de 2010 que faz uma revisão grande desse negócio, até recentemente sofreu uma atualização desses artigos, que eles demonstram com várias experiências internacionais que foco, exatamente o que você quer dessa política é fundamental. Ter muitos objetivos acaba produzindo políticas ineficientes. E eu olho hoje esse plano dessa nova indústria Brasil, que foi anunciado pelo BNDES, eu vejo muitos objetivos ao mesmo tempo. Então, transição energética, produção de conteúdo nacional, pequenas empresas. Não dá para conseguir atingir todos os coelhos. É que você não lembra da Dilma. A da Dilma tinha mais de 50 setores. Perfeito. Você não define vocações, né? Eu acho que, na verdade, até essa, assim, desculpa te interromper, mas essa última política industrial é uma tentativa do governo de afunilar o que foram as outras políticas industriais, porque no Lula 1 e na Dilma, você tinha uma infinidade de, assim, hoje tem pelo menos tem vocações, tem um número vocações. 5 ali. Aí, o outro princípio, vocações, que essa literatura também ela destaca que os exemplos bem-sucedidos, em geral, são aqueles que são aplicados onde você tem vantagens comparativas. Exato. Vou dar um exemplo do porquê. Imagine que você vai tentar fazer, esse exemplo que eu acabei de dar, microchip. Vai demandar um investimento financeiro, ou a indústria naval, como de 2008 a 2014. O investimento financeiro da forma de subsídio ou transferência direta para as empresas, tão grande que é muito provável que até o retorno apareça, o Tesouro esgote a sua capacidade financeira e fica pelo meio do caminho. Então, e se você não for fazer onde você tem vantagem comparativa, que você faça em um segmento muito restrito, que é o que a Embraer fez. Aviões de determinada característica para um determinado mercado muito específico, focado. Porque você aí limita o tamanho. E o terceiro elemento é o seguinte, que é como tirar o incentivo, né? Uma vez que você mensura o efeito... Tem que ser temporário. Tem que ser temporário. Um cara viciado. E o Brasil tem esse vício. Vou dar um exemplo que a gente está discutindo aqui até hoje, que é a isenção, a desoneração da folha de pagamentos, que já se mostrou, já se sabia que ela não iria produzir o ganho seja de salário ou de empregos naqueles setores, e hoje acabou sendo apenas mais uma transferência do setor público para o setor privado, né? Saiu do ingessa mais orçamento. E atingiu coisas absurdas, tipo você desonerar companhia aérea, assim, nada contra a companhia aérea, mas a ideia de você dar um incentivo social inovar, não é para você desonerar para desonerar. Meu receio é a gente repetir esses erros, mas sem um design bem... Então o design é o aspecto crucial. Perfeito, eu queria responder aqui o que ele colocou, porque tem várias coisas-chave, assim. Primeiro que toda política industrial ela é imperfeita por natureza. Ela traz um monte de falhas, né? E todo mundo que fez sofreu isso daí. Estados Unidos fez muita política industrial, a Inglaterra fez, a Alemanha fez, Japão, China, né? E esses são os casos de sucesso. Tem os casos de fracasso, Indonésia, África do Sul, o próprio Brasil também. Eu acho que, né, a gente teve muito fracasso. Então, o desenho da política industrial é crucial. É difícil desenhar uma política industrial que funcione, mas isso não te isenta de fazer uma política industrial, porque a gente volta no problema de derrubar o Mike Tyson. Então, a minha preocupação com essa visão é falar assim, é muito difícil fazer política industrial, então é melhor a gente não fazer. Don't try this at home. É melhor fazer. Não, se a gente não fizer, a chance do nosso sistema produtivo chegar lá é muito baixa. Então, eu acho que a gente tem que sim fazer, mas a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado para não fazer uma política industrial errada e que jogue dinheiro fora, né? Eu acho que esta política do governo ela é um avanço em relação ao que foi feito no passado, quando a gente compara com a política industrial do Lula 1 e 2 e da Dilma, especialmente na questão do foco. Eu acho que eles colocaram ali 5 missões, que eu acho que fazem muito sentido, ao meu ver, que são missões ligadas à vocação, porque uma é a transição energética e verde, outra é a agroindústria, ou seja, industrializar no entorno do agro, outra é o SUS e saúde, que tem a ver com a nossa necessidade e demandas do setor de saúde.
Outra é a defesa. O Brasil é a economia da América Latina mais avançada em termos de produzir equipamentos bélicos, mas não só de guerra. Pensa nesse KC-390, que é o cargueiro da Embraer, que inclusive está ajudando a socorrer lá no Rio Grande do Sul, ajudou lá na época do oxigênio de Manaus. Então, eu acho que esses vetores fazem sentido, ajudam a trazer um pouco mais de foco, né? A ideia de que você vai ajudar 50 setores, 100 setores, 200 setores, eu acho que realmente se perde. E eu acho que ela tem que ser feita alavancando a vantagem comparativa que a gente tem. Eu falava da energia verde, da transição verde, e eu acho que esse é um vetor muito importante, né? Do etanol, do hidrogênio verde, fertilizante limpo, plástico verde. Esse é um potencial que o Brasil tem. Esse é um potencial enorme. Por exemplo, metanol para navio, que eu estava estudando. Né? Os dinamarqueses estão super avançados nisso. A Maersk já usa metanol em navio. Uma das coisas que mais polui o planeta é navio, é diesel do navio. É combustível de avião e de navio. Só né, o que se movimenta de navio. A gente viu na pandemia, quando os navios pararam e os aviões pararam, a poluição zerou, praticamente, né? Então o Brasil tem muito potencial nisso. E o momento é bem pertinente. O momento é perfeito. Agora, a gente precisa investir nesse negócio, não é trivial, porque a energia suja ela é mais barata, por isso que o planeta está sujo. Se fosse barato fazer limpo, todo mundo fazia limpo. Aí o Brasil começou essa questão do etanol, né? Ele deveria estar pioneiro. Muito mais avançado nessa questão, né? De novo, a gente vê, inclusive, que não é só da cana, é uma coisa que me surpreendeu, que eu fui fazer palestras lá na região de Mato Grosso, aí eu vi a força do etanol do milho, que inclusive também. Eles entram no ciclo do agro, porque eles têm que fazer rodízio de produção, então eles não produzem determinado produto, vai para o milho, e esse milho é usado, e lá o etanol do milho é mais barato. Mas se você controla o preço do combustível da Petrobras, não, aí você mata o etanol. Tiro no pé, claro. Porque foi sempre um problema. Foi sempre um problema. Isso daí e não investir para valer, para substituir, por exemplo, todo o combustível que é utilizado em veículos aqui no Brasil, seu etanol. Agora, Paulo, a gente tem esse modelo de Brasil cheio de distorções. E aí a gente cai naquela conversa de dia a dia que eu falava do início. Que a gente fica vendo o ajuste fiscal, aí fica de olho na reação do mercado financeiro, na curva de juros, o que pode acontecer com o dólar, impacto da inflação, e a gente não consegue sair desse ciclo. A gente fica numa discussão de dia a dia que parece repetitiva. Você vê alguma condição de o Brasil dar uma virada nisso a médio prazo? Eu acho que as perspectivas são boas, né? Eu acho que a macroeconomia é essencial. Se desarranjar a macroeconomia, vira uma Argentina, vira uma Turquia, vira uma bagunça. Né? O que é deixar a macroeconomia arranjada? Ter um fiscal controlado, ter um juro que está caindo, ter uma inflação sob controle, né? Ter contas públicas em ordem, dívida pública com uma trajetória razoável. Então isso é meio que condição sine qua non. Né? Se você tentar fazer qualquer programa de crescimento e desenvolvimento com desarranjo macro, provavelmente o que você vai produzir é inflação. Né? Isto posto, eu acho que o Brasil está numa posição razoável. Né? A equipe que está aí, volto a repetir da Fazenda, acho que tem muita preocupação com o fiscal, né? E eu acho que isso é importantíssimo. Né? Quando a gente olha a trajetória de taxa de juros, é uma trajetória de queda. Acho que o Banco Central agora vai até fazer uma pausa, né? Ele deve parar, mas se a gente olhar adiante, eu acho que a perspectiva ainda é do juro cair mais. Lembrar que a gente está num momento de Estados Unidos muito difícil, a gente está num choque de juros nos Estados Unidos. O juro lá está em 5,5%, é a máxima desde 2006, foi uma alta muito forte, né? O juro veio de 0 para 5,5% em 12 meses praticamente, ou seja, foi um choque de juro brutal, né? Para quem se lembra aqui do que foram os choques de juros americanos, poxa, o Brasil está crescendo 3%, cresceu 3% ano passado, 3% no ano anterior, deve crescer uns 2% esse ano, assim, durante um choque de juro americano, acho que está bastante razoável. Então, eu sou otimista com o Brasil olhando para frente. Essa questão do ajuste fiscal, até entendo que exista, por parte da equipe econômica, esse compromisso legítimo com a organização das contas públicas. Você não acha que, na prática, eles estão sem instrumento para conseguir, de fato, entregar as metas? Eu acho que a situação deles é bastante difícil, porque eles têm o Congresso, que muitas vezes não facilita a vida deles, então eles têm que lutar com o Congresso, num certo sentido. Tem partes do PT também que não estão muito satisfeitas com essa política de austeridade, então também eles têm que lutar com parte do partido. Isso é muito diplomático. O mercado... Não estão muito satisfeitas, não.
O mercado também não está muito feliz, ou seja, eles estão ali para não dizer que eles estão no olho do furacão, né? Exato. E eles têm a tarefa de dizer não, né? Porque é o pior cargo do país é o ministro da Fazenda, porque quem diz não, né? Então é difícil mesmo, eu acho. Você não acha que o arcabouço acabou se revelando um framework problemático? Eu brinco que o arcabouço ele desagrada a todos, né? Ele conseguiu desagradar, mas eu acho que ele tem mérito, porque ao desagradar a todos, na verdade ele está numa posição relativamente equilibrada. Do ponto de vista político. Mas talvez seja suficiente para entregar a Exato. da dívida. Mas então, é justamente o ponto que eu fazia aqui. Porque como é que você vai agradar o partido, o Congresso, a Faria Lima e a sociedade com uma regra? Caramba, eles até conseguiram achar uma regra que quase que não agradou ninguém, mas também não é um negócio que fala assim, né? Todo mundo ficou meio torceu o nariz, mas falou, tá bom, vai. Então ela tem uma reação uma beleza favorável, né? Teve uma reação inicial favorável. Eu acho que, por exemplo, né? a ideia de você limitar o crescimento de despesa ao crescimento de receita é um ovo de Colombo até, é um negócio engenhoso, né? Porque também fazer o teto chapado do jeito que estava não estava funcionando. Porque a gente colocou aqui as despesas públicas, né, que são os gastos de transferência, com o envelhecimento da população e com as demandas sociais, como é que você deixa parar de pé uma regra em que o gasto não pode crescer absolutamente? O problema tenha sido uma indexação ainda... a parametrização, eu digo. Uma indexação com as receitas ainda muito generosa, talvez tivesse sido um pouquinho mais duro. E a questão do piso. Tem um piso também para o crescimento. Agora, Paulo, a gente estava falando de início da questão das despesas obrigatórias, que é essa necessidade, inclusive, de ajuda à população, que é um país pobre. Agora, o que a gente percebe no orçamento, da forma como ele é concebido, da situação das finanças públicas, é que o Brasil não tem condição de investir no que precisaria para crescer e mesmo para se manter. Eu acho que voltamos ao exemplo do Rio Grande do Sul, e que teve que haver uma série de discussões, de manobras, de flexibilizações para poder arranjar dinheiro para socorrer o Rio Grande do Sul. O Estado estava numa situação de endividamento complicado, que se repete em outros estados. Exato, foi bem concreto. Né? O próprio governador admitiu que outras prioridades passaram à frente, mesmo sabendo dos riscos relacionados a eventos climáticos. Né? Ele foi extremamente criticado por isso, mas, na verdade, a gente sabe que essa é a realidade, que muita gente deixa para lá a obras emergenciais porque não tem dinheiro. Né? Então, o Brasil convive com esse risco permanente, independentemente das condições climáticas, de ter um desastre e não ter dinheiro, que torna a situação pior, não é? São escolhas da sociedade, e assim, dá para entender, né, o tamanho da pobreza e desigualdade que a gente tem, mas vou dar um exemplo. O Bolsa Família era de 10 bilhões de reais por ano, hoje ele é de 160 bilhões de reais por ano. Ele é quase o dobro do investimento público. O investimento da União não chega em 80 bilhões. Agora está aumentando um pouquinho, mas no fundo do poço ali foi a 50 bi. Então é uma sociedade que prefere transferir 3 vezes mais para os mais pobres, que eu acho justo, razoável, digno, mas é um dinheiro que faz muita falta para a sofisticação do país, porque voltamos na discussão do aumento da complexidade e do aumento da qualidade de empregos. Né? Para o país produzir a sua Microsoft, a sua Amazon, a sua Pfizer, a sua BMW, a sua Mercedes, a sua Sony, ela precisa de investimento público e privado, precisa de investimento em infraestrutura. Então esse era um dinheiro que poderia estar sendo investido, né? E o orçamento público está estrangulado. E você tem alguns exemplos no Brasil que eu acho assim, tipo o Porto Digital. É um baita exemplo. O Brasil tem, né? Não, a gente consegue, eu acho que tem espaço para isto posto, assim, que de fato não é que não existe dinheiro. O orçamento público está muito pressionado e se a gente der mais carga nisso, eventualmente eu acho que a gente vai gerar mais inflação. Então eu não acho que isso é um caminho. Mas, por outro lado, tem ferramentas, né? Você citou o Porto Digital. O BNDES, eu acho que nessa nova maneira em que ele está sendo utilizado, de mais indução, mais alavancagem verde, mais alavancagem de inovação, o BNDES tem 700 bi de carteira de reais. Ele tem um poder de indução violento. Compras públicas também, se bem feito, se bem desenhado, o poder de fogo do governo brasileiro é de 1,5 trilhão de reais. Isso é o poder de compras públicas. Claro que, assim, não é para... Precisa tomar muito cuidado com corrupção, com comprar coisa ruim, ineficiente. Tem um monte do que a gente chama aí de falha de Estado, que precisa tomar muito cuidado. Mas também tem uma ferramenta aí de catapultar desenvolvimento com isso. Agora, olha só, o BNDES. O BNDES no governo passado,
ele investia em títulos públicos. Ele parou, né? Ele estava parado para balanço. Mas, né? Gente, você ter o BNDES comprando títulos do governo é uma distorção absurda. Enfim, política do governo passado. Aí vem, agora, esse governo, enfim, coloca um outro presidente, você tem a BDI e tal, um monte de coisa. Indo para esse caminho, olhando política industrial e tal. Só que no meio do que você me disse que tá otimista, ser otimista com o Brasil. Só que no meio do caminho tem 2026. E dependendo, a julgada do resultado das eleições municipais, se o governo perder muito, ele pode vir com tudo abrindo torneiras. Qual é esse risco? Existe esse risco, né? Eu acho que a equipe econômica que está aí, por isso que eu não canso de elogiar eles, eu acho que eles estão realmente fazendo um trabalho bem feito, porque você tem que imaginar, colocar uma comparação com uma outra equipe econômica gastadora. Imagina se tivesse uma equipe econômica gastadora ali, né? Aí a situação macro poderia ficar bem mais complicada, e eu acho que esse é um risco, mas tem um outro risco também. Você pode imaginar que vem um outro governo que não queira fazer nada disso, que também é um risco. E eu acho que é importante destacar isso, que o Brasil, ele ficou um pouco... A gente cometeu vários erros no passado, de proteger demais, enfim, um monte de problemas. Só que a gente ficou meio traumatizado com essa coisa do Estado. Parece que tudo que o Estado faz é ruim, né? Basta ver o que está acontecendo hoje na China, nos Estados Unidos e na Europa. Está todo mundo usando o Estado, com a preocupação de desenhar direitinho as políticas, para ganhar essa luta de boxe do campeonato mundial. Então o Brasil não pode abrir mão disso. Você falou do BNDES, né? O BNDES fez coisas essenciais. Por exemplo, no final dos anos 90, a Embraer estava para quebrar. Ela conseguiu um contrato para vender aviões para uma empresa americana, acho que era a American Airlines. Nenhum banco privado financiou, porque achou que era muito arriscado. Justo, quem financiou? O BNDES. O Mendonça era o presidente e falou, não, vamos financiar. Então o financiamento do BNDES ali, naquela época, foi chave. O BNDES financiou a TOTUS, uma empresa que inicialmente nenhum banco queria financiar. O BNDES financiou a WEG a vida inteira, que hoje é um campeão internacional. O BNDES financiou os parques eólicos do Nordeste. Ninguém queria botar dinheiro em parque eólico. Hoje a Faria Lima, você sabe, tá infestada de parque eólico, né? Inclusive lá tem um monte de empresas que só fazem isso. Mas no começo ninguém queria botar dinheiro. Falar, peraí, fazer parque eólico no Nordeste é um negócio muito arriscado. Então o BNDES que bancou isso, né? Porque algumas coisas deram errado, outras deram certo. Aqui no Brasil a gente caiu numas de quase que deu tudo errado, né? O pré-sal também foi uma decisão acertada de Petrobras, né, que a gente critica. A Petrobras teve coragem de furar um poço que custava mais de R$1 bilhão, que inclusive a Shell estava na joint venture do poço e não quis. A Shell pulou fora. Foi um dos grandes erros da Shell no Brasil, foi não ter furado junto esse poço, né? Então, nos outros países, muda governo mais à esquerda, mais à direita e tal, mas essa ideia não muda. Pega os Estados Unidos. Qual é a mudança que houve entre Trump e Biden em relação ao Buy American, estimule Estados Unidos, tarife China, desenvolva energias verdes? Verde, o Trump, vamos combinar que ele não é muito pro verde, mas em relação ao Buy American, é muito claro para a sociedade americana, né? É um modelo de crescimento. Aliás, desde sempre, você pegar desde o Hamilton, se tem um país que fez política nacional, foi os Estados Unidos, né? No século XIX, né? Os pais, né? Os Founding Fathers, né? Se vê a história do Franklin, do Hamilton, do Agora, me chamou a atenção pela tua posição, análise, assim, que a gente até, em relação aos entrevistados aqui, e todos que eu falo de mercado financeiro, economistas, que tem muita preocupação, assim, que se falou até do Lula estar dilmando, né, com algumas decisões dele, as críticas ao ajuste fiscal, críticas à alta dos juros. Mudança na Petrobras. Então, mudança na Petrobras. Isso não te preocupa? Eu te vejo menos preocupado por exemplo, com programas sociais, com política focada na indústria, BNDES. Você não tem essa preocupação de repetição de erros passados? Me preocupa, claro, mas não é algo que me tire o sono, né? Por quê? Vamos olhar o governo que o Lula fez. Ele colocou na vice-presidência o principal concorrente dele. Ele colocou no Ministério do Planejamento outro concorrente dele. Quer dizer, é muito difícil você falar que o Lula fez um governo incomparável com o governo Dilma. Pega as pessoas que ele nomeou, que ele indicou, pega o Lula 1, que o Meirelles era o presidente do Banco Central. Assim. O perfil do Lula é muito distinto, né? Então, assim, não é algo que me tire o sono, né? Agora, claro que ele quer
Assim, por exemplo, agora na Petrobras ele estava insatisfeito, ele queria mais investimento, de repente na parte do gás, ou mais investimento em transição energética, ou na margem equatorial. Ele foi lá e fez uma mudança, mas não consigo ver um Lula, né, indo por esse caminho. Agora, vocês dois que são do mercado financeiro, o que é para comprar, o que é para vender? Bom, o Brasil está de graça agora, na verdade, porque a Bolsa, né, enquanto a gente conversa, a Bolsa está na mínima, né, a Bolsa brasileira está sofrendo em relação a tudo isso que vocês estão falando, são preocupações que, obviamente, estão aí. Está sofrendo também com os Estados Unidos, né, com juros lá muito altos, mas eu continuo achando o Brasil uma baita oportunidade. Eu acho que juro real imbatível. O juro real de 6,5%, poxa, vai ganhar É impressionante. 6,5% durante 10 anos, durante 15 anos. Não, ganha, você trava esse ganho e, numa trajetória de queda, Aí a gente esse volta para a título questão da explode, falta né? do investimento real. Como é que você vai muito viabilizar Exato. projeto de É. investimento se você está tão fácil Que tem. marquear o seu recurso ali? E a Podem indústria ganhar durante muito tempo deixou de investir na própria atividade, aproveitando o lucro Não, financeiro. os dados de formação bruta de capital fixo, né, de investimento sobre PIB, são horríveis. A gente está com 15%, 16%. Então, como é que a gente vai sofisticar essa estrutura produtiva com um nível de investimento baixíssimo desse? O Veloso teve aqui, mostrou ele sempre mostra esse desastre que é o investimento. Investimento público até, e volta essa questão do orçamento mesmo, né? Que Mas foi o não público tá e o privado, porque É, o o público público que era de privado. 6, 7 caiu para 1 e o privado caiu junto. o público é por conta de orçamento mais engessado por conta do e desequilíbrio questão macro. social, Exato. e o privado é pelo juro. Em boa parte. Não é porque tem muita argumentação também do setor produtivo, das empresas de modo geral, do custo do crédito, mas não é só isso, né? É que o acaba custo do tendo a crédito, em última vantagem de análise, ficar. chega no custo dos juros. Né? E aí o cara vai pro BNDES, né? Porque não... Mas agora também o BNDES, pela nova regra de TLP, ele nem empresta mais a juros subsidiado. É verdade. Na verdade, o custo do BNDES também é caríssimo. Hoje, uma empresa que toma dívida no BNDES, ela Paga paga juros de mercado. 15%. Né? Então, a diferença é que o BNDES concede crédito a projetos que eventualmente o setor privado não consideraria. Aí podemos argumentar, mas será que o BNDES viu alguma coisa que o setor privado não viu? Não. A resposta é que o BNDES está disposto a tomar um risco social, que é desenvolver o meio ambiente, fazer energia limpa, fazer parque eólico, que não diz respeito à conta do setor privado. O setor privado quer ter mais certeza desse retorno do crédito que vai ser concedido, Exato. e ainda mais cauteloso pelos problemas que teve, né? Exato. O setor privado ele quer ter lucro. Eu brinco, o leão come carne, não vai pedir para ele comer alface. Pô, é um leão, não adianta, né? Isso é muito bom. Esse é o da lógica dele, né? Agora, Paulo, você trabalha então com o horizonte de uma relativa estabilidade da economia brasileira, é isso? E sim, eu acho que sim. E, assim, eu me fio muito no tamanho das reservas, do superávit externo e com a ideia de que a gente vai ter uma equipe econômica com uma preocupação fiscal. Esses são os pilares, vamos dizer assim. E aí, aqui a gente pode atribuir essa insatisfação da população que se manifesta nas pesquisas e que gera uma preocupação maior de o Lula querer investir mais em ações populistas, em programas populistas para tentar reverter essa situação. Eu acho que, em termos relativos, o Brasil está bem melhor do que estava há 5, 10 anos atrás. O desemprego foi a 15%, caiu para 7,5%, a inflação que chegou a bater 10, 11, agora está em 3,6, 3,7%. Agora, em termos absolutos, a gente está muito mal ainda. Você fala assim, por que as pessoas estão reclamando? Estão reclamando com razão. Olha a situação do país, né? Tem emprego, mas é um emprego que paga muito pouco. Não tem seguro de saúde, tem reajuste de 20%. Né? A remuneração média, se não dá para botar o filho na escola. Aí você põe na escola pública, a qualidade é ruim. Né? Então, em termos absolutos, é difícil se argumentar que o Brasil está bem. É uma situação difícil mesmo. Né? E o governo é sempre culpado, por definição. Né? Bom, é isso. Nós somos além das manchetes discutindo os desafios do Brasil. Você ainda está dando curso, Paulo? O Paulo Tô. é super pop na internet. Você Tem curso, cursos né? online. Obrigado por fazer propaganda. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no meu blog, é paulogala.com.br. É muito legal os cursos dele. Eu dou aula na são GV muito já há legais. 20 anos e também tinha uns cursos que eu queria dar e a GV não tinha espaço na GV. Eu falei, então eu mesmo vou fazer o meu curso. Então tem um monte de curso lá que eu dou de China. É legal, me divirto com isso daí. Que ótimo. É isso. Nós vamos fechando por aqui, além das manchetes de hoje. Contou com a participação do Paulo Gala, que é professor da FGV, como ele mesmo colocou. Também tem os próprios cursos, é isso? YouTube
youtuber super pop na internet. É isso. YouTube também sem tempo, dá um trabalho fazer isso aí. Enorme. Conselheiro da Fiesp, falou muito da indústria, de deficiências, de potenciais do setor industrial, e economista-chefe do Banco Master, também pé no mercado financeiro, é isso. Obrigado. Eu que agradeço a participação, nós que agradecemos, é isso. Até a próxima.